Então vamos lá, minha apresentação vai estar numa das páginas aí já. Primeiro eu quero dar boa noite a vocês, agradecer ao Ricardo e a vocês aí do Grupo Master GMN pela oportunidade também de estar falando com vocês. Hoje ele me pediu para fazer uma das minhas palestras, que eu já tenho montadas aqui na realidade. Normalmente eu trabalho com palestras sob medida também, né? As pessoas elas têm assuntos específicos para times específicos. Então a área comercial é a área que me acompanha já aí há pelo menos 25 anos. E o desejo de ver pessoas atendendo de forma melhor, de aprimorar na realidade a experiência do cliente, é o que me motiva a treinar equipes, a bater papo com pessoas que já são do mesmo naipe, até melhores do que eu, justamente para que a gente possa aprimorar isso. E essa palestra, Vender Bem que Mal Tem, nasceu justamente de uma conversa, de um bate-papo, de perceber assim, poxa vida, né, que custa atender bem qualquer tipo de cliente. Porque hoje nós temos uma gama cada vez maior de detalhes que os clientes buscam, mas na realidade todos eles querem a mesma coisa, que é ser bem atendidos. E automaticamente, todo bom vendedor que se preza, ou seja, todos nós aqui estamos tentando vender alguma coisa, entregar alguma coisa, então nós também queremos, né, o resultado desse bom atendimento. Nós queremos um cliente com fator uau, né, com fator que realmente fala assim, putz, só vou comprar com esse cara, com essa moça aí a minha vida inteira, enquanto eu precisar do produto ou serviço que ele ou que ela tem. Então, nasceu desse desejo de realmente desenvolver algumas coisas. Passa para a gente aí então, Ricardo, por favor. Eu já começo com uma pequena frase aí, falando que é preciso buscar conhecimento sempre, pois por mais que o cliente nem sempre tenha razão, e vocês sabem disso, porque na realidade a maioria dos clientes nem eles sabem definitivamente o que eles querem, e por isso o trabalho do vendedor consultivo, né, o consultor de negócios de verdade, mas eu gosto do termo vendedor porque é o que todos nós somos, tá? Tem aquela questão, né, o consultor é o vendedor gourmet, né? Você quer transformar uma comida, você bota alguma coisa diferente, ela vira gourmet. E o vendedor não ficou diferente nesse contexto, ele também foi gourmetizado, ele também está se preparando, está sendo um consultor de negócios cada vez mais aguçado, mais preparado para o mercado. Então, por mais que o cliente nem sempre tenha razão, ele sempre precisa sentir que tem, que o poder está na mão dele. Mas a gente precisa conduzi-lo para o melhor produto ou serviço de acordo com as nossas regras de atendimento, porque eu e você somos doutores naquilo que nós vendemos, naquilo que nós oferecemos. Então, quando um cliente vai no médico, o que ele espera? Ele espera ouvir a opinião profissional desse médico. E o que você acha que ele espera de você? Por mais que seu produto seja bom de vender, no caso aqui o Ricardo trouxe um pouco para a gente poder falar um pouco sobre o universo GMN, ele não sabe ainda tudo que a ferramenta pode trazer para ele. Mas conforme você vai discutindo e vai mostrando, abrindo esse campo para ele, ele vai tendo clareza de que realmente ele não pode viver sem aquilo. E aí que você fala na questão de agregar o valor ao preço que você vai oferecer para o cliente, tá? Antes de conquistar a confiança do cliente, é preciso ganhar seu coração. E é mostrando para ele esse grau de confiança em aumento constante na conversa que vocês vão realmente ganhar o coração do cliente. E acredite, em 90% dos casos, o problema não é o serviço, não é o produto, não é o que o cliente está buscando, você oferecendo ou ele vindo até você. O maior problema do não fechamento é o mau atendimento. Ah, Ed, mas o que é mau atendimento? A gente vai conversar um pouquinho disso. Essa é a minha introdução para vocês aí. Por favor, Ricardo. Aí vocês vão ver a minha apresentação, né, para vocês saberem que é um Zé Mané com um pouquinho de preparo que está falando aqui com vocês, né, para poder trazer um pouco mais de informação e somar sempre, porque ninguém aqui está partindo do zero absoluto, pelo contrário, sabe fazer já muita coisa e o nosso papel é relembrar algumas funções e aprimorar e ensinar, sim, alguma coisa, né. Hoje já são mais de 25 anos de aprendizado em vendas na realidade. As formações principais aí são gestão comercial, na qual eu sou
eu sou formado já há alguns anos também, bacharelado em teologia, hoje eu sou ministro em teologia, o que ajuda muito também na hora de você entender relacionamento interpessoal, e automaticamente eu precisava de algo mais social, e aí eu fui buscar uma formação em coaching. Na realidade, hoje já são 2 formações em coaching, e o processo continua. Não está aqui nesse material, mas hoje também eu já sou aprendiz de psicologia comportamental, né? Procuro estudar sobre isso, estou aí numa luta constante para conseguir terminar esse curso também agora, e a missão sempre é ensinar a reciclar conceitos práticos avançados nesse ramo de atendimento e vendas, tá? Não existe uma fórmula mágica, como vocês estão vendo que está escrito aí na tela, mas existe sim um padrão que funciona muito bem, que ele é muito bem aplicável quando você segue regras básicas e se molda dentro do seu conceito próprio, nesse padrãozinho que existe sim no mercado. Ah, mas cada um tem seu jeito de vender. É exatamente nisso que eu não quero mexer. Mas dentro do seu jeito de vender, do seu jeito de atender, tem ferramentas que você precisa aprimorar porque funciona no padrão. Porque funciona no âmbito geral do que um cliente espera ter de um básico de atendimento. E aí o que você é, como você se comporta, como você se veste, o que você faz, é esse fator uau que nós comentamos um pouco antes. No cantinho aqui, né, vocês podem ver que tem aí vários contextos dentro do chamado funil de vendas, né? Abordagem, sondagem, apresentação, objeções, negociação. Volta aí, volta que não passou lá ainda não, calma. Aí, fechamento e pós-venda, né? Eu falei no cantinho, ele pensou que já era para passar, pessoal. Aí no cantinho aí tá marcado para vocês, né? Nós não vamos tratar todos eles hoje, porque essa é uma outra palestra, se vocês quiserem dentro de um outro contexto, para ver cada partezinha aí no seu contexto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de abordagem, da sondagem e do trabalho de pós-venda, na realidade. Um pouquinho de fechamento, para ser mais rápido, mais sucinto, que é o que faz parte de um bom atendimento nesse momento, tá bom? Depois, quem sabe, a gente volta a discutir algumas outras coisas. Pode passar agora, hein? A curiosidade de vocês terem visto, aí, na realidade, a pessoa do Doutor Estranho, é porque, na realidade, no meu caso, eu gosto muito de filmes, né? Tem gente que gosta muito de futebol, tem gente que gosta muito de política, tem gente que gosta muito de alguma coisa e acaba criando alusões do contexto de conversa, de bate-papo, em cima de um assunto que entende bem. No meu caso, eu gosto muito de alusões que trazem cenas de filmes famosos, mesmo não tão famosos, mas que tragam um impacto, que tragam um conceito. E essa palestra, eu acabei preparando ela em cima de alguns conceitos do filme do Doutor Estranho, então se você não assistiu, convido você a assistir, vale muito a pena, porque ele traz alguns pontos interessantes quando você tenta analisar ele do lado de o que é um vendedor, qual é a via crucis que o vendedor passa no tempo em que ele está vivendo, em que ele está aprimorando aí o contexto de venda dele. Alguns pontos interessantes aí que eu destaco, né? A inteligência, por exemplo, do Doutor Estranho versus a arrogância dele no filme. O conhecimento pode mudar a todo instante, é o que ele percebe, é um cara formado, PhD, batendo recorde de formações, e no final tudo que ele conhecia vai por terra, e não que ele vai jogar tudo fora, mas ele percebe que o mundo é muito maior do que aquele mundinho que ele vive. Aí o tratamento que ele tem com as pessoas, como ele era de fato, né, como ele se enxergava e como as pessoas de fato o viam. Né? E ele tem uma mudança total nesse conceito das pessoas que convivem com ele ali. Aí ele precisa abandonar crenças limitantes, muito forte isso na nossa vida também, porque às vezes você para e pensa assim, mas esse jeito que eu estou vendo fulano vender não funciona para mim. Só que você nunca testou o jeito dele. Só que não é testar de qualquer jeito. Você precisa ter o que a gente chama, na realidade, de um start e um deadline. Você vai testar uma ideia, vai colocar ela em prática, por exemplo, não, eu vou atender 15 clientes de GMN no mesmo padrão para poder ver como é. Ou seja, você vai criar uma régua de medida. Você vai criar um padrão de atendimento para saber se aquele conceito de venda funciona ou não. Eu posso dizer para vocês que eu já quebrei a cara num período quando eu falava, há anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa de telecom, antes de me tornar coordenador, headhunter, na realidade, né? Eu, como vendedor, tacanho lá, indo para a rua, bater porta lá mesmo, e um cara de São Paulo chegou falando que existia uma regra de venda.
Ele falava que a cada 50 casas que eu batesse, eu teria mais ou menos aí 10 pessoas a 12 me atendendo, dessas 10 a 12, 5 com algum interesse, dessas 5, 2 com potencial de venda podendo fechar. Falei, imagina, isso aí não funciona. Só que o cara me ouviu e me desafiou. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai fazer nesse processo. Você vai seguir isso por tanto tempo. Se não te der resultado de batimento de meta, você volta a me falar que eu vou dar um prêmio para você. E nessa brincadeira, para resumir, eu tive que engolir seco, porque eu me tornei o melhor vendedor no meio de quase 40 vendedores. Eu acabei galgando um cargo de supervisão. A minha própria equipe de vendedores, que na minha equipe eram 12, me queriam como supervisor deles, e eu não pude ser, porque eu fui, na realidade, promovido para ser caçador de empreendedores, para trazer agentes autorizados para a marca, e isso foi o que, na realidade, me fez crescer depois. Ou seja, um conceito que eu achava idiota, na verdade, me jogou por terra totalmente e me fez repensar toda a minha base, e de lá para cá, o que já tem mais ou menos 10 anos, mudou a minha base de treinamentos, mudou a minha base de reciclar pessoas na área de venda, na área de atendimento, e por isso que a gente está falando um pouco disso aqui. E aí, por fim, cada dia é uma batalha a se vencer. Amanhã não vai ser igual hoje, até porque você muda, o seu cliente muda. Só que o que muda? O seu conhecimento de que você pode pegar um cliente num momento bom, que vai comprar fácil, com 3 frases que você falar, e você vai ter um dia, ou um cliente ruim, que você vai falar pra caramba, para você vai ser a sua melhor apresentação, e o cara fala que vai pensar. E aí você não pode ser abalado por causa disso, porque a venda, cada uma delas é única, como a impressão digital, não tem como ser a mesma coisa. Por mais que você repita o mesmo texto, você não vai fazer isso para a mesma pessoa, você vai partir para um outro, e para ele você talvez tenha que criar umas nuances, entender o lado de lá, para perceber que tipo de linguagem você precisa aplicar para poder atender essa pessoa. Certo? Então fica aí a dica do filme para vocês assistirem num contexto de quebrar crenças mesmo, o quanto vocês podem crescer para que isso possa acontecer com vocês aí. Passa aí, Ricardo. Vamos lá então, né? Muito prazer, doutor Serviço. Aí, no caso, são vocês atendendo, vendendo os produtos que vocês têm. Provavelmente vocês não sejam exclusivos, todos exclusivos de MN, talvez vocês tenham outras plataformas de trabalho, outros negócios que vocês atuam, mas provavelmente atendendo no modo geral. E aí é preciso saber que é fundamental conhecer o serviço que você oferece de forma detalhada. Acho que isso não é segredo. Mas pasmem, a quantidade de pessoas que conhecem apenas a casca, não tem conhecimento técnico suficiente, não que vá passar isso para o cliente, mas que não tem conhecimento técnico suficiente para saber lidar com o jeito de atender o cliente, é muito grande. Tá? Existe uma curva de aprendizado que isso vai ser necessário em qualquer lugar. E quanto antes você desenvolve isso, melhor. É preciso entender como apresentar esse serviço de acordo com cada cliente. Explicações técnicas podem ser importantes para alguns clientes, porém, para outros, nem tanto. Já percebeu isso? Por exemplo, vamos colocar você agora no lugar do cliente. De repente, você gosta de uma marca específica de roupa, de calçado, de comida, de carro, e aí você vai para ser atendido, e você já tem conhecimento suficiente daquele carro, por exemplo. Você quer comprar um carro top aí, quer comprar ele zero, porque agora você cansou de carro seminovo, mas você já conhece tudo do carro, porque já foi para a internet, alguém familiar já teve, por gostar você tem informação que você recebe no seu WhatsApp pelo clube daquele carro direto, tudo mais. Aí você chega na loja já sabendo os detalhes técnicos, mas tem alguém que vai te atender lá. Vai ser ou não maçante para você ouvir aquele vendedor falar dos detalhes técnicos que você já conhece? Percebem? Aí imagina o contrário. Você está chegando justamente para saber se aquele é um carro bom. Aí você precisa de detalhes técnicos, mas o vendedor está só interessado no dinheiro, já percebeu que você vai comprar, então ele quer fechar a venda muito rápido. Aí ele não te dá grandes detalhes. Você compra o carro e você descobre que aquele carro precisa de alguns detalhes específicos, um cuidado para melhorar a vida útil dele e você evitar a mecânica tão cedo. O que vai acontecer?
Justamente que também vai ser uma venda mal feita, vai ser uma negociação mal feita. Então, sempre é preciso analisar até onde o cliente quer saber e não até onde você quer explicar para ele. Porque pode ser pouco ou pode ser demais. A gente não sabe. Mas quando você está no front com o seu cliente, você tem que perceber os sinais físicos, os sinais, né? Se ele está piscando muito, olhando muito para os lados, se de repente está percebendo que ele está atendendo muito o telefone, olhando muito o telefone. Tudo isso são pequenos sinais que dá também para a gente conversar num outro momento para perceber. Mas eu acredito que vocês já tenham alguma noção de quando o cliente está interessado ou não. E aí, é papel seu, enquanto vendedor, chamar a atenção de volta para o cara, entendeu? E aí aqui eu posso dar uma dica simples. De repente, logo no início da conversa, você não vai entrar diretamente falando do produto ou serviço que você está negociando. Você vai primeiro criar uma conexão com ele. Acho que a gente vai falar disso rapidamente numa tela para frente já já. Mas para adiantar um ponto, você vai falar do time de futebol que ele gosta, de repente você vai atendê-lo no ambiente de trabalho na casa dele, você primeiro vai começar comentando alguma coisa que está no seu campo de visão, entende? Ah, ele tem brinquedos espalhados na sala, aí você vai ter aquela visão holística. O que é uma visão holística? É uma visão do todo onde você se encontra, uma visão global. Pô, tem brinquedo espalhado na sala, tem criança. Pô, tem um osso ruído, deve ter um cachorro ali, de repente você gosta de pet. Então você vai começar criando uma conexão com algo que o cliente tem próximo a ele. Ah, Ed, mas o cara veio até mim no meu escritório, como é que eu vou saber isso? Pô, percebe o que o cara tá vestindo, de repente ele tá com uma camiseta do Guns N' Roses, você vai perceber que o cara gosta. De repente ele tem uma tatuagem de alguma coisa expressiva, você vai perceber. De repente ele tá, né, o mais básico, né, das situações, ele tem uma aliança no dedo, né, na mão esquerda. Pô, o cara é casado. Poxa, você está sozinho, não trouxe a esposa. Você vai criar uma conexão com ele para poder fazer todo o trabalho depois baseado em cima daquele ponto, tá? É um exemplo pequeno que eu estou dando para vocês aqui agora, mas que pode ter certeza, é poderoso para você gerar conexão. Vamos lá, Rei. Muito bem. No final de contas, né, onde estão os clientes? Em qualquer lugar, e no caso de vocês, Google Meu Negócio, né, nos baseando justamente nesse contexto, a gente vê que realmente eles não sabem o que fazer, a maioria não sabe o que fazer para estar bem em informações no Google Meu Negócio. Então pode ser aquela série de padarias perto de você, tal, não vou me deparar com isso, porque isso é o que vocês já discutem diretamente aqui no grupo. Então vocês entenderam que você pode pegar, na realidade, um grupo de trabalho num raio, e você pode melhorar, aprimorar o seu atendimento primeiro por segmento. Quando você segmenta, você fala uma, duas, três vezes daquele segmento, as suas falas elas começam a ficar mais naturais. Por isso não atender um monte de segmentos diferentes quando você pode focar um pouco mais naquele momento. Que seja um dia por vez, 2 dias por vez, uma semana por vez, aí a regra quem cria na realidade é você. Mas é interessante porque você vai ficando cada vez mais craque dentro daquele segmento. Vou falar do Ricardo, que é quem eu conheço mais. O Ricardo é do ramo automotivo. Então, onde vocês acham que ele está batendo mais para poder fechar os negócios? Será que ele está tendo resultado ou não? Acredito que eu possa, né, Ricardo, falar um pouquinho, porque no caso dele, ele me chamou para fazer uma parte dos trabalhos, então isso já fica legal para mim também entrar nesse processo, e eu vejo de perto o quanto dá um resultado mais rápido você segmentar e trabalhar mais assertivamente dentro disso. Pesquisa de clientes e prospecção, sempre é importante vocês fazerem, que vocês já sabem. Manter-se sempre bem informado sobre o perfil desse público-alvo, como ele gosta de conversar, quais os assuntos principais, o que você pode fazer para mostrar que a ferramenta pode funcionar melhor para ele ali. E no caso, né, as tendências desse consumo de comportamento dos consumidores aí, para você descobrir o quanto antes vão te ajudar, tá? Aí o fato que a gente já sabe, né? Você tem um status bem montado de WhatsApp para poder ser visto e também entender nos status de WhatsApp do cliente como eles se comportam lá e também as presenças frequentes dele e de vocês no Facebook, Instagram e YouTube. Você, enquanto vendedor, tem uma imagem a passar. Quando você deixa o cartão para o cliente que ele não fechou na hora, você acha que ele não vai pesquisar um pouco de você tendo as suas informações? Quando ele salva o seu número no WhatsApp, automaticamente o que você posta nos stories do WhatsApp, não se esqueça, aparece para ele. Se você é um cara de palavrão, cuidado. Atendendo pessoas, você tem uma imagem a zelar. Pô, Ed, mas eu não posso ser mais eu?
Pode, mas aí você vai pagar o preço que você quer. Porque nem todo cliente, ele gosta de determinadas coisas. Por isso eu te falei, você tem um padrão funcional para o mercado de trabalho, certo? Mas você tem aquilo que é você. Mas será que você não pode fazer aquilo em um outro momento, em horários específicos, no final de semana que você mete o pé, some dos stories, mas que não fique marcado nas suas páginas, se você depende de uma indicação daquele cliente que gostou de você? Então, tem uma série de fatores que dá para levar em consideração em relação a isso. E, automaticamente, é nessas mídias digitais que vocês também vão buscar informação suficiente para ajudar o ranqueamento do cliente. O Ricardo pegou uma das páginas que, pelo amor de Deus, o cara, na realidade, ele tinha família misturado com praia, misturado com isso, com aquilo outro, numa situação de que, detalhe, não era o perfil social dele, era o perfil profissional. E aí é complicado. No seu perfil social, ok, maravilha. Então, tenha um perfil de Instagram, um perfil de Face, a ferramenta que você preferir, profissional, então, para você passar para o cliente. Não se esqueça disso, tá? Isso é muito importante. Passa aí, por favor. Muito bem, abordagem como um dos temas que a gente falou lá no início, né? Como você tem abordado o cliente? É nessa hora que você vai ganhar, muitas vezes, aí 80% da situação. Claro que vai depender muito da atenção que o cliente vai te dar na hora. Se você vai atender ele dentro do balcão de atendimento dele, cuidado, você tem um ponto importante a se ligar. Por exemplo, vai atender uma série de padarias. Qual será o melhor horário para você chegar lá, para o dono da padaria poder te dar atenção? Você vai atender os chaveiros da cidade, o pessoal que trabalha com serviço de entrega ou porta aberta até mais tarde. Qual será o melhor horário de chegar lá e pegar o cara num horário legal? Então, essa chegada de simpatia e empatia tem a ver também você tentar não atrapalhá-lo, mas nesse caso, claro, né, eu vou ser egoísta com vocês aqui, né? Você não quer só o lado do cliente, você quer o seu. Mas para que você ganhe, você precisa entender qual é o melhor momento de chegar nele. Se você for sair um momento só para panfletar, ok, rapidamente você chega, só pede para falar com o dono da porcada, entrega o cartão, sai numa boa e deixa o cara, troca cartão, não esqueça, né? Pega o cartão do cara e dá continuidade na conversa e tenta localizar o horário do cara pelo WhatsApp. Né? Não tem outro canal hoje. Não é a questão de ligar, você pode perceber que a maioria das pessoas não querem mais atender o telefone. Elas querem primeiro saber quem está no WhatsApp no primeiro contato, perceber se não é chamada de cobrança, perceber se não é alguém que ela não conhece, para depois ela receber, ela aceitar essa chamada porque está salvo no celular dela, tá? Percebam muito isso. Claro que ainda muita gente atende o telefone, não é essa situação, mas o ideal é a pessoa saber com quem ela está falando para te atender melhor. Empatia e simpatia, tá? A gente pode depois entrar num outro contexto de entender as situações que elas têm as suas diferenças aí. Enfim, isso se trata de um dos maiores desafios de quem atende, pois é preciso passar essa confiança, ser amigável, sem invadir a privacidade, mas também criar essa conexão que nós já falamos, ok? Todo dia treino, todo dia luta. Vamos lá, Ricardo? Bom, como você vai poder ajudar, na realidade, esse cliente, né? Porque, assim, ele ainda não sabe, foi você quem chegou, ele não foi até você. Vocês estão trabalhando com esses produtos de forma, que a gente chama de forma passiva, ou seja, você vai até o cliente. Quando é uma venda ativa, no caso, esse cliente vai estar voltando para você. Ele já vai estar, no caso, perdão, né? No caso do telemarketing, a gente trata até do contrário. Você ativa o cliente, né? Quando você liga, quando você vai até o cliente, você vai ativá-lo. E quando ele vem até você, é uma venda passiva. Fica mais fácil quando o cliente vem até você, porque ele já sabe o que ele quer. Ele está aumentando o seu grau de fechamento exponencialmente. Já perceberam isso? Quando uma pessoa entra numa loja, ela já vem querendo algo. Então, vai depender muito mais ainda do vendedor para só fechar aquela venda, é só chutar aquela bola para o gol. Mas quando você vai até a porta do cara, da casa dele, do escritório dele, para oferecer um serviço, na maioria das vezes ele não está nem esperando isso. Então, você precisa ter essa estratégia para poder chegar bem, marcar território e mostrar que você tem o que o cliente precisa, porque você vai ter um momento de apresentar isso para ele.
A forma mais assertiva de responder isso ao cliente é antecipando as objeções. Ele te dando a oportunidade de falar, você já começa a conhecer os fatores que seriam maiores objeções dele para poder vender esse produto ou serviço para ele. Então, já tenta responder a maioria dessas perguntas de como é importante. Não espera ele gerar todas as perguntas. Faz uma apresentaçãozinha legal, sucinta, direta, objetiva, porém já respondendo parte das grandes objeções, né? Por exemplo, mas para que eu preciso estar bem ranqueado no Google? Você não precisa esperar ele perguntar, é o seu primeiro produto de venda, né? Estamos baseando a palestra em cima disso. Então, isso você já pode responder mostrando outras páginas, mostrando que hoje o mundo é digital, parará, 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 né? Enfim, de novo, não vou entrar num campo que vocês estão nadando de braçada, ok? Chame o cliente pelo nome algumas vezes durante a conversa. Esse, para mim, é um dos pontos que sempre me trouxe grande parte do resultado, tá? Inclusive, depois no final, vou deixar os meus contatos para vocês e vou convidar vocês a conhecer os materiais que eu já tenho na minha página do YouTube, inclusive nas minhas 10 regras de ouro, que é uma playlist que eu montei com 10 regras de ouro, e no caso de 5 minutinhos cada somente, a primeira regra que eu coloco lá é você saber marcar o nome do cliente, é você chamar esse cliente pelo nome, é saber quem você está tratando, olhando nos olhos dele presencialmente ou procurando olhar nos olhos dele, nem que seja por aqui, né, digitalmente, como a gente está conversando aqui pela web. Mas ele precisa se sentir conectado. E desde que você nasce, não se esqueça, a primeira coisa que você já recebe antes mesmo de você sair do ventre da tua mãe é o teu nome que ela já escolheu. Dificilmente uma mãe não escolheu o nome do filho. Nem que ela tenha algumas ideias, que ela vai escolher o principal, mas que ela já tem a ideia, ela já tem. Os pais já têm. Então, não há pouquíssimas coisas têm tanto poder psicológico, têm tanto poder mental sobre nós, quanto o nosso próprio nome. Imagina isso para o cliente. Então, quando ele ouve o nome dele, você está trazendo ele para perto de você cada vez mais. Claro, não vai disparar, ficar falando o nome do cara de um em um minuto, mas vocês me entenderam, né? No meio da conversa, mostra para ele que você sabe quem ele é. Chamar pelo nome é primordial, tá? Utilizem isso, depois vocês comecem a me falar, tá? E aí, aquela questão que tem que ficar na cabeça de vocês. Pô, será que eu estou falando demais? Será que eu estou falando de menos? Será que está faltando informação? Segue na sua naturalidade. Você vai encontrar o teu ponto de venda, você vai encontrar o teu equilíbrio, mas é importante você ter essa pergunta na sua mente. Você não está sabendo, talvez, de todo o tempo que o cliente tem disponível, e é necessário cuidar disso e deixar isso realmente funcionar muito bem. Não importa se é somente uma especulação ou fechamento de um serviço. Atenda a todos como se fosse fechamento. Provavelmente é uma questão de tempo para o cliente voltar. Porque não tem por que você ter respondido todas as objeções dele e ele não fechar. A questão pode ser que ele realmente queira falar com a esposa, com o marido, ele não quer falar para você por vergonha, mas pode ser que ele não tenha dinheiro para fechar naquele minuto, naquele momento. Pode ser que realmente ele não entendeu, ele está com vergonha de perguntar, mas ele vai pesquisar e vai perceber o quanto é importante e vai voltar a fechar com você. Novo, não é qualquer Zé Mané à esquerda que está falando, é um Zé Mané que foi se especializar para perceber o quanto isso faz diferença. Um dia depois, uma semana depois, um mês depois, ele volta a fechar contigo. Isso é natural de acontecer, tá? Não fechamento pode ser por vários fatores, como a gente já falou. Nem todos você vai conseguir dominar, mas o que depende de você, você está fazendo? Está atendendo bem? Está fazendo agenda futura? Vou falar disso também. O que é agenda futura? Não fechou na hora, você pega a sua agenda digital ou manual na hora, você já marca esse cara para dali 3 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias. Você vai fazer um salto para poder você voltar a chamar esse pessoal. E essa agenda futura também dá resultado nos fechamentos. Porque o cara tem tanta coisa no dia dele, foge desse negócio. Não, já expliquei tudo muito bem, quando ele fechar, ele me liga. Não fica dependendo disso, tá? Dormiu na praça, jacaré abraça, né? Vamos lá, Ri. Hora do show.
Aquele momento de orçamento, foi lá, está entendendo, o cliente precisa entender que realmente tem valor agregado, você deu todas as informações, criou aquele uau no cara, né? Aí aquela questão que ainda foge muito pelo nervosismo, por estar aprendendo. Primeiro ponto, evita careta e piadinha, tá? Na hora do cara botar o dinheiro dele, ele não está precisando de um piadista, ele está precisando de um cara que ele olhe e que ele confie. A não ser que seja um amigo. E mesmo assim, na hora de uma negociação, eu não recomendo. Porque assim, a piadinha serve para a hora da cerveja, para a hora da corridinha junto, para a hora daquele aniversário da família, do bebê, do neném, perfeito. Mas na hora da negociação, tenta mostrar para o cara o quão profissional você é. Separa você profissional de você amigo, parente de muitos anos, amigo de infância. Ele vai perceber que, pô, nossa, olha só como ela se colocou numa outra posição. Até ele vai se ajeitar na cadeira, até o cliente vai se ajeitar na cadeira para perceber que agora você não está de brincadeira, agora você quer mostrar para ele o seu melhor. Você está ali para poder agora realmente mostrar que você é um consultor de negócios e que vai fazer um negócio sério. Essa história de caretas e piadinhas, eu tive muito problema de vendedor que eu provei como ele perdeu a venda na hora que ele foi fazer uma gracinha. Pô, Edmar, então tem que ser uma venda mecânica? Não, você vai achar o seu jeito de vender. Você pode fazer, sim, alguma coisa leve, né? Uma brincadeira leve, mas todo mundo entende, sabe? Vou dar um exemplo das caretas, né? Aí chega a hora crucial, o cliente pergunta para você. Então tá, Keila, então tá, Guilherme, Tayara, fala para mim, quanto vai ficar toda essa maravilha que você me ofereceu aí para minha página me ajudar a vender 10 vezes mais? Aí você faz assim, então, vocês percebem? Quando você vê o vendedor fazer uma cara dessa e fala então, veja bem, lembra do comercial do Veja Bem? Talvez vocês não tenham nem idade para lembrar disso, né? Mas tinha o comercial da Tigre, se não me engano, né? Que falava, ó, veja bem. O cara começou com Veja Bem, ele já está mostrando que, pô, acho que não vale. Entende? Então, assim, quando o cara perguntar, a mesma naturalidade que você veio falando do pacote, a mesma empolgação que você está falando do pacote, agora veja a diferença. Então tá, Guilherme, Tayara, ó, fala para mim aí, quanto é que fica o serviço? Olha, esse pacote aqui, eu tenho um top que eu gostaria que você fechasse, custa R$ 800. Aqui eu vou te dar aquelas fotos que eu te falei, vai ter foto 360, vai ter o texto lá para poder colocar e corrigir para você, olha, vai ficar top, tá? Esse é o legal de você fechar. Aí você vai deixar ele fazer a careta e ele falar. Aí ele vai coçar a nuca, ele vai perceber, ele vai dar um tal. Dá um segundinho para ele poder pensar no que ele está ouvindo de valor. Claro que você não vai começar do seu pacote mais barato. Por quê? Porque você precisa ter a carta na manga para o fechamento. Você vai perceber que R$ 800 é puxado para ele. Mas aí ele vai dar o gancho. Nossa, mas R$ 800 é puxado, hein? Ah, não tem problema. Isso você pode fazer depois. Então faz o seguinte, a gente fecha no pacote 300. Dá uma olhada, ó, no pacote 300 eu não tenho a 360 graus, mas eu tenho isso aqui. Aí fica legal de você fechar. Ó, fica tranquilo que aí fica jóia. A cabeça dele agora vai ficar lutando não para não fechar, porque os 800 era caro, mas os 300, os 400, os 500 é uma outra pegada. Então ele vai começar a perceber, e mentalmente falando, ele agora vai pensar que ele tem que fechar um dos dois. Claro, né? Quem dera eu ter uma varinha mágica e fazer isso com todos vocês e acontecer. Mas é uma via de regra porque ele vai pensar nisso. Então, assim, agregue valor, não tire valor do trabalho de vocês. Evitem as caretas. E pelo valor do cara, você está enfiando a mão no bolso dele. Você percebeu por que você não pode contar uma piadinha numa hora errada? Porque agora a cabeça dele está linkada no que ele vai investir para poder fazer a página dele rodar. E isso vai fazer vocês criarem outros processos de venda também. Então, tem que ser a mesma agilidade, né, a mesma emoção de venda também para falar do valor, para ele perceber que você sabe que não é caro, para ele perceber que você também sabe que você está agregando valor no que ele precisa, porque o teu trabalho vale definitivamente isso. Mas fez a careta, deu uma vírgula, fez aquela pausa dramática, cinematográfica para falar do valor, quebrou negociação quase inteira. Aí o cara realmente vai pensar, aí ele vai perceber que o negócio não é bem por aí.
dentro de tudo isso, né? Seja educado, mas com simpatia, mostre profissionalismo, simpatia pelo cliente. Explique esse porquê, que foi tudo que eu falei, tá vendo? Você não vai dar o valor de acesso. Por mais que ele vai perguntar, segura a sua vontade de passar o valor, de já entregar o pacote logo de entrada. Não entrega. Primeiro mostra tudo o que você vai fazer para ele, tá? E aí você mostra, aí você agrega o valor, certo? Olha lá, ó, a última linha. Agregue valor antes do preço. Agregue valor antes do preço. Vamos lá, Rino? Vamos lá, ponto V de venda, né? Tem o dia D, tem o ponto G e aqui tem o ponto V também aí, né? A finalização desse orçamento para ser aquele sucesso imediato, quando o cliente realmente decide fechar com você. Conhecer esse ponto de venda perfeito é aquele momento que realmente, assim, a gente chama, no momento que a gente entra em flow, né? A palavra não tem, na realidade, ela não consegue ser traduzida, mas seria realmente aquele momento do êxtase, né? O cara fechou, você está assinando o contrato, ele vai depositar o dinheiro para você, vai fazer um Pix, enfim. Esse é o momento que a maioria dos vendedores tem problema. Tá na cara do cliente que ele vai assinar um contrato com você, e aqui muita gente ou fica antes do ponto, ou passa do ponto. O que nós enxergamos aqui? O cliente falou que vai fechar, opa, percebe se você já entregou todas as informações e fecha o negócio. Se faltou alguma informação importante, ó, não, beleza, legal que você vai fechar. Só preciso terminar para falar para você 2 pontos importantes. Por que você precisa terminar de colocar a sua apresentação completa? Porque se esse cara assina um contrato com você, normalmente esse cara não lê tudo, e você deixou de falar algo importante, ele vai jogar isso na sua cara depois e pode realmente prejudicar os seus negócios futuros. Mas quando você faz bonitinho feijão com arroz, vai acabar nesse momento desse auge e você segue adiante. Ó, a pressa em finalizar um processo pode criar desconfiança, enquanto a paciência demais pode ser vista como desatenção ou falta de interesse do vendedor pelo problema do cliente. Cada cliente tem um time para o atendimento e automaticamente ele tem um time para o fechamento, tá? Ele tem esses times e você vai perceber conversando com ele. Pô, Ed, eu sou novo em venda, sou nova em venda, como é que eu vou perceber isso? Marca 10 clientes, 15 para você triturar. Não, esses eu vou fazer para perder. E treina com esses 10, 15 clientes. Com certeza, no 16º, a sua venda, a sua experiência, por tudo que você foi entender de ponto de venda, você completou e você atingiu o seu auge aí para ser um consultor está começando a ficar naquele top de linha. Não tenha medo de perder, mas você tem que saber, tem que ir com consciência como vendedor, como consultor que você é, do que você está atendendo, de quem você está atendendo. E quanto mais vendas você realizar, ou melhor, quanto mais consultas você realizar, melhor você vai ficar nas objeções, que é o principal ponto para você desenvolver, e melhor você vai ficar para entender qual é o ponto V, qual é o ponto de venda, qual é o ponto de fechamento desse cliente, ok? Aí eu deixei até um exemplo, né, nas 2 últimas linhas aí. Então, vamos fechar no pacote prata ou no pacote ouro? Ou seja, aqui é aquela questão dos gatilhos mentais, né? Esse, no caso, é um gatilho mental de escolha. Não é um gatilho mental de pergunta fechada, sim e não. Ele tem que escolher entre os pacotes. Você não vai perguntar para ele, então vamos fechar? Não faz isso. Você foi lá para fechar. Deixa ele falar, não, vou pensar. Não, ele vai pensar por quê? Faltou alguma informação? Eu acho que eu não expliquei direito. Não, você explicou tudo direito, tal, é que eu preciso... Tá, então vamos lá, olha, faz o seguinte, então eu te ligo daqui 3 dias para a gente poder terminar a negociação. Tenta sempre pensar positivamente na negociação, mas nesse momento crucial de fechamento, gatilho mental, tá? Ah, Ed, ele não funciona. Cuidado, lembra das crenças limitantes. Cuidado, eu também já tive crenças limitantes e eu fui quebrado nessas situações. Nós tivemos até num outro treinamento, inclusive também foi indicado pelo Ricardo mais ou menos um ano atrás, e um dos clientes me chamou de volta para falar assim, Ed, putz, cara, eu usei aquilo que você falou, inacreditável a diferença, como realmente mudou minha concepção aqui, e o cliente fecha bem mais rápido. Eu falei, ó,
legal. E não só questão de fechar rápido, né? O que ele ficou mais impressionante, mais impressionado é que o cliente realmente começou a fechar mesmo, né? Ah, vou pensar. Não era pensar. O pensamento do cara não era em deixar o carro, nesse caso, para ele fazer o trabalho. Nesse caso, era pensar se ele podia ir buscar o carro amanhã ou se ele já queria deixar hoje e ir embora de carona. Então, o gatilho funciona muito bem, tá? Adiante, Ri. Muito bem. No retorno, essa questão de pós-venda é muito importante, tá? Muito, mas agora aqui é de uma importância de você começar a ter vendas, na realidade, aí, redundantes, né? Você fez aquela que você trabalhou mais e agora tem que deixar um pós-venda trabalhar para a pessoa indicar você. Ele bem atendido, para quem você acha que ele vai indicar outras pessoas quando ele encontrar no meio do caminho? Você. Na entrega do serviço, deixe claro que você continua à disposição, né? O Ricardo costuma entregar aí um deadline do trabalho. Não sei como vocês trabalham. Ele procura deixar isso realmente claro nessa disposição no final. Se possível, entregue impresso ou então envie um PDF com um checklist do que foi executado por você. É importante o cliente entender que o que você prometeu, você cumpriu. A cabeça dele pode fugir, mas a sua não. Sempre pergunte sobre um possível agendamento de algum outro serviço que você tem. Não deu para vender a 360 graus agora, mas lembra ele que é importante. Começa a mandar para ele páginas outras que você está fazendo, alguma coisa para o cara ver como é legal. Tem tudo isso no meio do caminho, né? Por fim, faça uma agenda futura. Lembra que a gente comentou? Entre em contato com o cliente, pode ser, aí pode, né, e deve normalmente ser por WhatsApp, né, agora Telegram, em alguns casos, está crescendo bastante também. Lembrando que você tem outros serviços a oferecer, não abandone esse cliente. Se você não vendeu tudo para ele, se ele não te contratou para fazer um serviço de 90 dias, de 120 dias, de 6 meses, não larga desse cara. Procura deixar ele informado. Ele não vai reclamar se você mandar uma vez por semana numa lista de transmissão um material de bom dia com alguma coisa importante, alguma informação interessante para ele, tá? É assim que nós vendedores sobrevivemos. Sendo um pouquinho chato, sim, não tem outra palavra, tá? Eu tenho uma lista de transmissão, sem brincadeira, eu tenho mais ou menos, acho que umas 8 listas de transmissão de 250 pessoas cada, né? Aqueles 256 é o limite. Claro, tem muita gente ali que não tem o meu número, né? Tava até numa discussão com o Ricardo sobre a questão de que nem todos recebem. Normalmente o WhatsApp entrega para quem tem o seu número salvo, pelo menos com um ponto lá na agenda, né? Mas aí fica para uma outra discussão isso. Eu quero dizer que eu mando semanalmente vários materiais dos meus trabalhos em comunicação para essa galera. E toda semana eu tenho retorno de fechamento. Pô, Ed, mas toda vez alguém me chama pedindo para eu tirar da lista de transmissão. Querido, tranquilo, vai lá na lista. Aquela pessoa que pediu, gentilmente agradeça e tira ela da lista de transmissão. Só não esquece de botar outra no lugar. Começa o processo de novo. Simples assim. Vida de vendedor é todo dia. Lembra? Todo dia treino, todo dia luta. É assim que funciona, tá bom? Então, isso fica aí. Aí, nas últimas 2 linhas, eu deixei para vocês aí também, né? Cada caso é um caso, mas um bom tempo de retorno seria mais ou menos aí 15 dias depois do primeiro trabalho, para você poder saber como tá, se não quer fechar alguma coisa nova, e a partir daí você colocar o cara numa lista de transmissão. Vamos lá, Ri? Sempre existe um meio termo, só que tá tudo em você, não no cliente, tá? Quando você quer oferecer um produto ou serviço para o mercado e você quer ter sucesso, não vai adiantar você ficar tentando atender o mesmo perfil de cliente, porque uma hora ele acaba. E mesmo assim, esse mesmo perfil de cliente tem a questão dele ter menos idade, mais idade, ser solteiro, ser casado, ser homossexual, ter problemas com religião, porque o cara não pode atender de, por exemplo, adventista, final da sexta-feira até o final do sábado. Tem todo um complexo de informações que você tem que entender que o meio termo para poder projetar melhor as suas vendas é entender esses clientes no contexto deles. Então não tenta ficar brigando com o cliente, tá? Tem cliente chato, tem cliente top de linha de tão legal que é. Pô, claro que todo mundo quer atender só o cliente legal, mas não é só o cliente legal que paga as tuas contas. O cliente chato, justamente porque a maioria não quer atender, ninguém quer atender,
pode ser um segmento específico de atendimento. E eu me dava muito bem com cliente chato que ninguém da minha equipe queria atender. Tá? Eu tive um caso que de um cliente, eu tirei 5 outros negócios. Foram 6 negócios gerados dentro da semana por causa do cliente chato. Enfim, vale a pena você aumentar um pouco a visão, né, expandir aí seu mundo para poder realmente saber que o mercado é um mar azul mesmo de negócios, tá? Mas no meio termo, a fórmula de atendimento top está em você, não está em cada cliente que você atende. Você tem que entendê-lo, ele tem que entender o que você diz, mas você tem que entender quem é ele no contexto geral, o perfil comportamental dele, que inclusive é uma outra palestra também, para um outro momento. Enfim, no fim de tudo, toda a técnica é perdida se você não se entregar também. Se você não gosta do serviço que oferece, está numa fase ruim, todo mundo tem, não estou dizendo que você não possa ter. Enfim, são muitas vertentes e você precisa se concentrar de verdade, pois se você não fizer o seu melhor, tá aí, com certeza, outra pessoa vai chegar e vai fazer. Né? Dormiu na praça, jacaré abraça, não tem jeito. E aí, rapidamente, agora, para poder falar de você, né? De você aí, enquanto esse atendente, consultor, vendedor, e vai servir para a vida, no caso aqui, né? Você procura entender o seu aspecto visual, o que o seu cliente vai enxergar quando ele te vê? Você consegue se olhar no espelho e se ver em 2 versões? Tipo, você compraria de você mesmo? Entende? Não precisa ser, assim, quando eu falo em uniformização, não quer dizer que você tem que usar uniforme, tá? Mas quer dizer que você precisa entender uma questão de vestimenta num certo padrão para você poder ser bem atendido, ser aceito em qualquer lugar que você entrar, quando você for atender. Lembra? Você pode atender um judeu, pode atender um ateu, pode atender um mecânico, pode atender uma mãe de família, pode atender uma moça bonita, um rapaz que é top model, mas assim, todo esse universo. Qual é o tipo de vestimenta, qual é o tipo de uniformização que vai atender bem quando você chegar, que não vai assustar, que vai dar uma primeira boa impressão de você? Entende? Higiene, pelo amor de Deus, tá, gente? Inacreditavelmente, eu já vi vendedor atender assim, como trabalhava em 2 empregos, um deles, inclusive mecânico, ia atender para poder pegar, assinar contrato na frente do cliente com as unhas, na realidade, todas marcadas de graxa. Nada contra o mecânico, meu querido, mas no momento que você está atendendo um outro produto, imagina você entrar numa clínica médica para poder atender um Google Meu Negócio, que é um negócio digital, um negócio que mostra limpeza, mostra organização, e você tá com a unha mal feita, no caso da mulher, né? Vamos usar um pouquinho, né, as meninas aí, né? Não precisa estar de esmalte na unha, uma basezinha ajuda, mas imagina você com aquelas unhas, né, descascando. Concorda comigo que não é legal? Principalmente se for uma outra mulher te atendendo, que mulher não tem esse radar aguçado, você chega para ver uma mulher, você mede ela total, mas você acha que ela também não está medindo você? Entende? O homem é um pouco mais devagar para essa situação, mas também seria interessante se ligar um pouco mais nisso. Como é a sua postura? Né? Como você se comporta? Você chega ereto, você chega bem, passando uma boa energia, ombros retos, aquela questão toda, né? Cabelo e maquiagem, aí serve, né, a make mais para as mulheres, obviamente, mas e cabelo? Você chega despenteado para qualquer lugar, né? O cabelo que você saiu da cama? Não, tem que estar bem, porque é a sua imagem que vai ser o cartão de visita primeiro. É a sua imagem que vai chegar se você está fazendo um trabalho presencial. Se você está fazendo um trabalho de web, de um webinar como aqui, é a mesma coisa. O que está mostrando no seu campo de visão? O que ele está vendo em você? Né? Tá vendo você despenteado? Não, tem que ver. Aqui no meu caso, eu estou no meu estúdio, tá, gente? Aqui essa parede verde aqui, ela até uma dica para vocês quando vocês forem gravar. A luz mais amarela deixa, na realidade, a pele mais bonita. Claro que no fundo, né, como no caso aqui verde, ele não fica legal, né? Mas aqui é só para vocês entenderem que eu estou na minha sala de estúdio aqui, onde eu gravo, onde eu palestro, onde eu dou os meus webinars, e normalmente com o fundo em chroma key, né? Eu deixo legal. Mas hoje eu deixei ele normal aqui, até meio propositadamente, tá? Para você falar com o cliente, pensa na frase completa.
Pensa numa ideia completa. Cuidado com o excesso do... então... veja bem... o que eu queria dizer mesmo? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Quando você pensa muito para falar de algo que você já entende, você tem que falar também como a sua mente pensa rápido. As suas palavras, elas também têm que fluir dentro daquele assunto, tá? Pontualidade na entrega, cuidado com isso, tá? Se você pode entregar em 3 dias, promete em 5, entregue em 4, tá? Nunca prometa em cima do prazo. Pensa que você tem que surpreender o cliente. Mas tempo é tudo, Ed, tudo bem. Então prometa com tempo de folga, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você pedir desculpas vai ser um problema. Não que você vai perder o negócio, mas se você pode gerar um fator uau no cara, putz, olha, né, prometeu que cumpriu, por que não gerar? Essa é a situação, tá? E um ponto que eu gosto de colocar, porque assim, eu canso de ver vendedores que têm um nível de transparência 0. Sem brincadeira. Nível de transparência 0. Ele acha que o cliente não vai perceber que ele está tentando passar a perna nele. O cliente percebe, querido. O mundo hoje é digital. O cara dá um Google, ele vai pesquisar muitas coisas. Não é que você está vendendo o produto que é uma revolução, é único, só você tem. Tá? Entenda que ele vai pesquisar, ele vai atrás de informações. Mas o que vai mudar o seu mundo na venda? Que ele vai pesquisar e ele vai encontrar exatamente tudo que você falou para ele que era. Tudo que você deixou claro para ele, ele vai voltar a fechar contigo porque ele não tem saco para fazer. Porque ele sabe que ele pode comprar 10% mais barato com outro vendedor, mas ele não sentiu firmeza no vendedor que dá 10% de desconto para ele. Lembra que eu coloquei lá no início? Preço não é o principal fator de fechamento. Eu provo isso para vocês onde vocês quiserem. Eu tenho algumas empresas, eu mostro em um dos meus trabalhos para você que preço não é fator de fechamento. Eu trabalho com totens fotográficos em uma das empresas. Tenho sociedade com meu irmão e hoje, depois de 8 anos, as empresas que começaram comigo, nenhuma delas ficaram no mercado. Eu nunca fui o mais barato. Absolutamente, eu tenho pelo menos 30, não são 10, são 30% de diferença no meu preço. E eu pergunto para você, por que eu fecho e o meu concorrente 30% mais barato não fecha? Vai ficar para um outro momento também para a gente falar disso, tá? E aí eu deixei 3 aspectos para vocês pensarem no final. Qual paradigma que você precisa vencer pessoal para ter sucesso? No que você não acredita que vai dar certo? O que você acha que não funciona em venda? Por que você acha que o GMN ou outro produto ou serviço que você tem aí vai dar certo, mas não está dando ainda? Existe um paradigma, existe uma crença limitante que não está deixando você ir além. É por isso que isso está parado. Dá para a gente estudar, aprender, desenvolver isso também no outro momento. A segunda e a terceira perguntas, né, elas seriam uma só, mas eu separei para ficar bem claro. Quais são as suas forças na hora de vender? Você tem boa dicção, você é uma pessoa para frente, positiva, a pessoa percebe aquela energia em você, ok. Você é uma pessoa técnica, que conhece muito da parte técnica do produto, legal, usa isso a seu favor. Agora, em contrapartida disso, onde você tem falhas? No mercado corporativo, eles vão chamar de gaps, né? Quais são os seus pontos fracos? Quais são os gaps que você tem que você precisa cuidar para aprimorar? Porque a gente está sempre em melhoria, está sempre, né, nessa busca de melhoria contínua. E o processo de venda, ele não morre aí, porque cada hora o nosso cliente lá fora, ele muda o aspecto que ele quer ser atendido. Você precisa entender para poder lidar melhor consigo mesmo na hora da negociação. Se você não treinar, você não vai ficar bom. Se você não treinar, você não vai chegar lá. Se você não treinar, você realmente vai continuar sendo um vendedor da média para baixo. E dá para ser melhor. Vá por mim que dá para ser melhor. Por favor, Rê. Aí eu deixo a frase final para vocês aí. Professor, né, quem gosta muito, eu curto muito as falas do Mário Sérgio Cortella, e essa é a frase, acho que mais impactante dele, de toda a história dele. Faça o melhor que você pode, com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
tá? Dá para você já fazer com os recursos que você tem, não mude. Assim, para pior. Vá aprimorando do seu ponto de partida, do seu nível, mas não pare, tá? Procure informação, bota teste, faz adiante, só não fique estagnado, porque vai dar certo, tá? Isso vai acontecer. Aí eu agradeço vocês pela participação, né? Deixo meus contatos aí do lado e convido você a assistir aí 2 palestras que eu tenho no meu Facebook. Vocês acharam que era de graça, né? Vocês pensaram que era de graça. O pagamento agora é inscrição no canal, né, Ricardo? Agora é inscrição no canal, assistir os vídeos lá, deixar um like de gostei e tudo mais. Principalmente, né? Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais. Ed Pereira na área. Eu tenho começado um podcast, no podcast é Ed Pereira no ar, tá nas principais plataformas, tá na decolagem ainda, e só para poder encerrar, eu quero falar rapidamente dessas 2 palestras que eu tenho lá, né? Uma playlist, ela tá, como eu falei, de 5 em 5 minutos, que são as minhas 10 regras de ouro, e a outra são 30 minutos de uma mini palestra que eu falo sobre o poder da atitude na comunicação, tá? E se vocês puderem assistir, deixar comentário, se concorda, se não concorda, eu estou à disposição de vocês. O número está na tela, vocês podem salvar aí também, podem me chamar no WhatsApp quando precisarem, estou à disposição de vocês também. Combinado?